bem-vindo a essa casa de oração, essa tarde maravilhosa, né? Nossa dia, encontrar a paz e o amor. E é aqui que nós encontramos, verdade? Muita paz, muita luz. E nós agradecemos a todos vocês que chegaram, com muito carinho. E vamos fazendo a abertura, então, da nossa reunião da tarde, cantando a prece que Jesus nos deixou para o nosso Evangelho agora à tarde. Olá pessoal, boa tarde. Então hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos e a questão do Livro dos Espíritos que nós vamos estudar hoje é a questão 704 e diz assim: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, fornece-lhe sempre os meios? Bom, e não poderia ser diferente, né? Os Espíritos dizem para nós, sim, sempre o homem terá os meios necessários à sua sobrevivência, porque a lei da conservação, ela assim nos impõe. Toda criatura viva tem o desejo de continuar vivo.
essa lei da conservação, esse instinto de sobrevivência é natural a todos os seres vivos. Então é por isso que a planta tem todo um mecanismo hormonal, todo um mecanismo de vida dela para crescer em direção à luz, buscando a luz que é a fonte do alimento e da vida para ela. Assim, todos os animais instintivamente também sabem buscar o alimento, sabem buscar proteção, abrigo, sabem se defender dos seus inimigos naturais instintivamente, porque é necessário para eles viver. E por que é necessário viver? Porque em cada estágio da vida há o que se contribuir e há o que se evoluir. Mesmo um ser irracional, mesmo uma planta, mesmo um animal, mesmo um micro-organismozinho, uma bactéria, mesmo. Tudo que existe tem função no universo, tem um porquê, tem uma lógica de viver. Então, viver é necessário ao aprimoramento daquele ser, porque todos os seres iniciaram a sua história de modo muito simples. Deus criou tudo o que existe, simples e ignorante, em estágios muito primitivos de existência. E foi dando, então, a partir das oportunidades da vida, o crescimento, o conhecimento para cada ser. E também a possibilidade de poder avançar ajudando. Tudo tem uma utilidade no planeta. E mais ainda, então, nós que chegamos ao estágio hominal, nós que somos pessoas que, além de tudo, nesse momento da nossa existência, somos civilizados. Então, nós ainda mais temos a necessidade da existência e temos também a compreensão da utilidade que nós podemos ter no mundo. Então, quando nós realizamos um trabalho, esse trabalho, ele vem para nos sustentar, mas para que também nós possamos contribuir com o mundo, com a civilização, com a vida das outras pessoas. Todo trabalho é útil. E toda pessoa que trabalha ganha para o seu sustento e oferece de si para o mundo. Então, Deus nos dá sim os meios. Ah, mas aí a gente fala, né? Mas tem tanto desemprego, tá uma situação tão difícil. Às vezes eu quero trabalhar, eu quero obter os meios para eu viver, mas eu não consigo. Né? Muitas vezes é porque nós não compreendemos aquilo que nos é oferecido fazer. Então, muitas vezes o nosso orgulho, muitas vezes os nossos desejos. Então, uma coisa é o que eu preciso, a outra coisa é o que eu desejo. A Terra é um planeta muito generoso, é uma mãe muito benevolente que Deus nos deu, o planeta Terra. E o planeta Terra tem, por certo, o necessário para todas as suas criaturas viverem. E a humanidade, com certeza. Já foi dito pela espiritualidade maior que o nosso planeta tem recursos para sustentar pelo menos 3 vezes o número de habitantes que hoje a Terra tem. Então veja bem, muitos dizem, né? Principalmente os materialistas vivem dizendo, tem gente demais no planeta, temos 7 e tantos bilhões de pessoas, é muita gente, não dá, os recursos naturais não dão conta dos excessos. Então, por exemplo, nos países mais ricos, nós vemos se consumirem recursos 20 vezes o que se consome, por exemplo, num país mais pobre com a mesma população. 20 vezes a quantidade de recurso. E, por conseguinte, tantas vezes a quantidade de lixo produzido, tantas vezes a quantidade de água gasta, de todos os minerais que o solo fornece e de alimento. Então, o que acontece? Existe um excesso. O excesso jamais é necessário. A Terra promove o necessário a todos os seus seres. O homem não sabe se regrar.
Então os espíritos falam hoje nas questões 704, 705, essa questão de que o homem não tem limite para os seus desejos, para os seus anseios, e vive criando necessidades excessivas. E aí reclama, né? Reclama que não dá, reclama que é pouco, reclama que a terra não provê, e reclama muitas vezes, inclusive, que a terra, né, é um lugar onde existem terremotos, tempestades, seca, isso e aquilo, quando nós já sabemos, a própria ciência sabe que muitos desses fenômenos, né, desses desastres ambientais, desses desastres climáticos, são resultado da ação do homem. Aí a gente reclama, né? Reclama, mas olha que situação terrível, incêndio nos Estados Unidos, enchente não sei aonde, mas o que é que nós estamos fazendo? Então é uma coisa que os espíritos hoje também nos colocam através dessa questão, para nós pensarmos não só no limite daquilo que a gente precisa, não só na certeza de que Deus sim provê o necessário a todos, porque se é necessário viver, nós teremos o necessário, como também eles nos incitam a pensar hoje sobre a forma como nós lidamos com o nosso planeta Terra. E que é papel, sim, de todo espírita, de todo cristão e de todo ser humano com consciência e civilidade também pensar um pouco mais na forma como lida com os recursos ambientais, na forma como lida com a água, com o alimento, com os utensílios, com as coisas que a gente compra. A gente precisa repensar tudo isso, porque a gente vai indo, né? No nosso consumismo, a gente vai indo. E a terra, de vez em quando, reclama com a gente. E aí a gente acha que ela é uma mãe cruel, mas ela não é. Ela é generosa e suficiente. Ao mesmo tempo em que nós pensamos sobre esse aspecto, nós também vamos pensando na questão da confiança em Deus, que já é o que o Evangelho fala nessa tarde. Então, passando do Livro dos Espíritos para o Evangelho, a gente tem aqui o capítulo 25, onde o tema é buscai e achareis, e o Evangelho de hoje diz assim: ajuda-te e o céu te ajudará, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá àquele que bater a porta. Também qual é o homem que dentre vós dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou, se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo mau como sois, saber dar coisas boas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que vos pedirem. Esse é o Evangelho de São Mateus, no capítulo 8. Então, continua dentro dessa questão, né? Pedi e obtereis, procura e acharás. Ou, como dizem os espíritos, é o mesmo que dizer: aquele que busca, aquele que se esforça, que se ajuda, o céu também o ajudará. Então, vem na continuidade da instrução do Livro dos Espíritos falando da importância do trabalho. Se a lei da conservação, se o instinto de sobrevivência nos é dado, também nos é dada a lei do trabalho. Trabalhar é necessário, se esforçar, arrancar as pedras do próprio caminho é necessário. Se assim não fosse, Deus faria cair do céu as coisas que nós precisamos. Mas isso não nos tornaria aptos a desenvolver as nossas habilidades. Então, uma coisa muito legal da gente pensar um pouquinho hoje é sobre a Terra, o papel desse planeta no universo. Essa casa que hoje nos abriga e provavelmente tem abrigado as nossas últimas encarnações, e esperamos que abrigue também algumas das nossas futuras encarnações.
A Terra é um planeta de provas e expiações. Mas, muitas vezes nós olhamos isso quase que como uma condenação. Ai meu Deus, eu estou aqui na Terra, no planeta de provas e expiações. Quer dizer que eu sou um espírito devedor? Quer dizer que tenho que ficar aqui amargando as dificuldades do planeta Terra? Mas nós esquecemos de ver que ela também é o lar, que ela também é a escola, com todas as condições, todas as disciplinas, como se fosse uma escola mesmo, com todas as disciplinas e com todos os professores que nós necessitamos para aquilo que nos é necessário nesse momento. Nós somos crianças espirituais, somos muito jovens, mas temos um caminho suficientemente longo para já ter feito as escolhas que nós fizemos, e algumas delas boas e outras não tão boas assim. Como foi dito, Deus criou a todos simples e ignorantes, com igual propensão para o bem e para o mal. Deus não criou privilegiados, nem criou indivíduos que seriam punidos. Então Deus não fez punição, Deus não fez castigo, Deus não castiga e não pune a ninguém, mas também Deus não dá privilégios a ninguém. Deus não criou anjos prontos para viverem no paraíso, na glória eterna, como também não criou demônios para amargarem no inferno. Deus nos deixou simples e ignorantes, amparados pelas suas leis naturais, para que nós pudéssemos caminhar. E assim nós iniciamos, lá atrás, só Deus sabe há quanto tempo, né? Perde-se aí na noite dos tempos a nossa origem. E nós viemos galgando, fomos do estágio mineral para o estágio vegetal, do estágio vegetal para o estágio animal, até que entramos no estágio hominal, depois de muito tempo. E como homens, chegamos à civilidade material. Hoje nós vivemos numa civilização material. Temos leis, né? Temos regras sociais, temos avanços científicos que nós conquistamos, e ao longo de todas as nossas existências a gente foi fazendo escolhas, e essas escolhas trouxeram consigo naturalmente as consequências que lhes são próprias, porque toda escolha tem uma consequência. É como pensar numa criança na escola, né? Quando a gente entra na escola e a gente vai estudando ali as matérias, se eu escolho ser um estudante dedicado, né? Vou ali, estudo, me dedico, a consequência natural disso qual será? Eu vou chegar no final do ano, eu vou ser aprovada com boas notas, eu vou alcançando os graus maiores, né? Me formo aqui no colégio, depois me formo na faculdade, e depois eu vou me tornando mestre, um doutor, eu vou avançando na medida do meu esforço, na medida da minha escolha por ser um estudante dedicado. E vou avançando. E nesse meu avanço eu vou obtendo, graças a isso, um cargo de trabalho, vou conseguindo passar no concurso público. As consequências são naturais à escolha que eu fiz lá atrás de me dedicar aos estudos. Por outro lado, se eu sou aquele estudante preguiçoso, desinteressado, não quero saber, não faço o meu trabalho, a consequência natural disso é a reprova do ano, é não conseguir alcançar os graus necessários, é não obter aquilo que eu desejo lá no futuro. Esse é um exemplo simples e de acordo com as coisas que acontecem aqui na Terra, mas tudo é assim. Tudo é uma questão de escolha. E ao longo das nossas muitas e muitas encarnações, nós vemos fazendo escolhas, algumas boas, que nos conferiram as nossas virtudes inatas. Muitos de nós têm talentos e virtudes inatas. A gente não é só treva, a gente tem um lado luz já, graças a Deus, a maioria de nós. Então, se nós olharmos, nós temos virtudes, nós temos talentos, nós temos coisas boas que vieram de conquistas que foram feitas no passado, de boas escolhas que nós já fizemos.
e que nós hoje temos solidificado em nós esse bom hábito, essa boa virtude, essa característica, esse talento que já está em mim. Por outro lado, escolhas ruins resultaram nos meus defeitos, nas minhas falhas de caráter. Então, as falhas de caráter que eu tenho são consequências das escolhas negativas, dos descaminhos. Esse é o meu lado treva. Então, hoje, na Terra, a maior parte de nós tem o lado luz e o lado treva. E a gente vem trabalhando. E o trabalho é o que vai nos ajudando a vencer as dificuldades do nosso planeta, ter criatividade, inventar soluções, ajudar as pessoas. Então, quando nós olhamos todos os tipos de avanço no campo da engenharia, da medicina, do direito, da agricultura, da indústria, em todos os campos, o sucesso da humanidade se deve ao trabalho da humanidade que está aqui nesse momento. Porque nós estamos reencarnando e reencarnando várias vezes. A gente não começa do zero. A cada vida nova, eu venho colher os frutos do meu trabalho anterior, daquele que eu já realizei e de que outros realizaram também. E aí assim a gente vai sempre subindo na escala do nosso desenvolvimento, da nossa evolução. É assim que acontece do ponto de vista material e mais ainda do ponto de vista espiritual. Porque se hoje nós somos uma civilização material, nós estamos agora buscando desenvolver a civilidade moral em nós. Então hoje a nossa sociedade está amargando duramente as consequências dos descaminhos morais, do egoísmo, do orgulho e de todas as ramificações desses defeitos, dessas falhas de caráter que é o egoísmo e o orgulho, né? Então a gente sofre, então a gente vê injustiça, a gente vê ingratidão, a gente vê corrupção, a gente vê pessoas explorando pessoas, a gente vê guerra, tragédia. E aí a gente fala, meu Deus do céu, quando isso vai acabar? Quando nós cansarmos de tudo aquilo que leva a essa consequência. Então a gente só vai mudar o planeta quando a gente mudar a gente. Então eu tenho que lutar contra a guerra dentro de mim. A guerra que realmente me afeta é a minha interna, a minha belicosidade, a minha agressividade, a minha violência, o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha insanidade. O dia que eu cansar de sofrer as consequências disso no mundo, eu mudo para mim. Então é isso que o Evangelho nos fala, o trabalho espiritual que nós temos que fazer em nós, a paciência que eu vou desenvolver, a generosidade, a gentileza, a indulgência, o se apiedar da dor do outro. Esses são os trabalhos que também nós estamos fazendo para que nós possamos obter a terra renovada que nós estamos querendo. No Evangelho, os Espíritos dizem, esse é o sentido da palavra de Jesus, batei e a porta se abrirá, procura e acharás, porque nós sempre receberemos de Deus todo o necessário para o nosso aprimoramento material e mais ainda o espiritual. Se me falta força, se a situação que eu vivo é muito difícil, se a pedra no meu caminho é muito pesada, eu devo pedir a Deus, com humildade, que Ele me ajuda, com toda certeza. Deus não faz aquele trabalho que é nosso. A espiritualidade não vai fazer o trabalho que nos compete. Eles trabalham muito, o trabalho deles. O nosso é a gente quem tem que fazer. Mas se a gente sentir fraqueza, nunca nos é negada a ajuda, o amparo, o apoio. Então é onde a gente sempre pede sabedoria e força, que a gente pede e nos será dado. Assim falou Jesus. Uma boa tarde a todos e muito obrigada.
agradecer a Deus e a Jesus pelas bênçãos da oportunidade da prece na tarde de hoje. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem há compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao privado o arrependimento, ao espírito a verdade e à criança o guia ao órfão, ó Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Deus, que a vossa bondade permita os Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra e deixar-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá de vós, com um grito de reconhecimento de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vós esperando com os braços abertos. Ó poder, a bondade, ó beleza, a perfeição, queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de suprir-nos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade para as nossas almas ao espelho, aonde se refletirá a vossa divina imagem. Obrigado, Senhor. Francisco de Assis. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus, que esta paz que nós estamos sentindo, possamos, Senhor, levar para o nosso lar, para os nossos familiares, por todos aqueles que nos servem. E que na próxima segunda-feira possamos novamente estar aqui, falando em seu nome, Jesus amado. Muito obrigado por tudo. E damos por encerrado, vamos todos na paz do Senhor. Até segunda-feira. Muito obrigada a todos. Vamos com Deus.